outra autorização, tá muito estranho. Bom, então, boa tarde. Hoje, 10 de junho de 2021, a gente vai iniciar a nossa primeira aula de estágio. Antes de começar a aula, eu vou fazer uma atividade com vocês. E assim, cada aula, depois no final, eu vou explicar como que a gente vai fazer, porque como a gente trabalha com estágio, é interessante a gente pensar em algumas atividades que a gente possa fazer com os alunos. Então, de forma geral, a gente pensa algumas coisas bem simples para estar trabalhando, né, de alguma atividade artística, para fazer com os alunos, seja em sala de aula, né, presencial, ou seja no formato remoto. Então, eu pedi, né, para quem tiver, como eu não tinha avisado, então tudo bem. Agora, as próximas aulas vocês sempre podem deixar, a gente avisa até antes se for uma coisa diferente, mas pode deixar sempre aí do lado papel, lápis, borracha, canetinha, o que vocês tiverem. Então, esse é bem simples, com certeza vocês já fizeram. De pegar, eu não estou com uma folha, porque para mim é mais fácil aqui nesse quadrinho, né? Então, eu vou pegar o meu lápis lá, e pego uma folha de papel e vou riscar lá do jeito que eu quiser, aleatoriamente, tá? Então, quem entrou, pode fazer aí, pega. Eu estou fazendo de canetinha porque eu estou aqui para vocês visualizarem melhor. Mas no papel, pega lá e risca, como vocês quiserem. Preenchendo o papel, chama-se desenho cego olhando, né? Repara só muito bem onde vocês começaram, onde terminaram, tá? Ó, então eu já risquei o meu, ficou assim. Daí eu vou ter o cuidado que vocês vão ter que ter também de saber onde eu comecei, para onde eu terminei, tá? Que vocês vão fechar daí. Pode ser em linha reta, pode ser nesse formato que vocês estavam fazendo. Tchum. Daí vocês fecham, ok? E o que que vocês vão fazer aqui? Quem tiver, né? Aí, fácil, né? Eu, como eu fiz aqui, é canetinha. Vocês vão pensar em cada espaço deles, vocês vão colorir de uma cor, tá bom? Aí vocês vão colorindo lá. Durante a aula, tá? Para vocês não ficarem paradinhos, entediados. Daí vão fazendo isso com calma. Então, é isso. Bom, então a nossa disciplina é de. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então eu preciso de alguém para me dar um retorno de vez em quando para saber se está tudo ok. Então, boa tarde para quem entrou, né? Depois, eu acho que eu falei boa tarde no início, não sei mais. Então, hoje é a nossa aula de estágio supervisionado em artes visuais. Estou bem feliz com essa turma grande, tomara que se mantenha, né? Essa turma está com 20, né? Vamos ver se a gente mantém uma turma grande, especial aí participando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar, e daí eu gostaria que vocês se apresentassem também, porque eu acho que eu conheço, assim, a minoria de vocês, eu já conversei, né, que eu conheço um pouquinho melhor. Agora, a maioria de vocês, a gente se viu só no corredor, porque eu ficava lá no departamento e vocês ficavam com aula ali na frente, para lá e para cá, e daí eu só queria ligar a pessoa, né, aquela figurinha, ou quem puder aparecer, tá? Então, só relembrando, sou a professora Josi, agora não estou mais como chefe de departamento, então na época que vocês entraram, eu estava acho que na chefia de departamento. Então, eu sou formada em artes visuais, licenciatura, só que a minha primeira formação é pedagogia, e tenho mestrado em educação, e o doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática. Né? Parece estranho, mas não é tão estranho, porque na verdade eu trabalho sempre nas minhas pesquisas com a relação arte e ciência. E além da graduação, eu atuo na pós-graduação da UEPG. Até depois eu passo o link para vocês, se vocês quiserem fazer propaganda, que a gente está com a seleção em aberto agora. E nesse programa, ele é de ensino, e daí ele trabalha com alunos das áreas de ciências e matemática ou acadêmicos que tenham interesse de fazer uma relação com a ciência de outras áreas. Então, lá no nosso mestrado, a gente tem muitos alunos da pedagogia, de arte, nós já tivemos, deixa eu ver, estamos na terceira,
nós tivemos a Heloísa, que foi egressa nossa, que terminou o mestrado lá. Nós temos a Ruth, que é minha orientanda, e agora estamos eu e o professor Nelson lá no programa. Então, de repente, se vocês conhecem alguém que já terminou a graduação e tem interesse, está com o edital em aberto, tá bom? Em relação ao estágio, né? Então, quando eu entrei no curso, eu dava muitas disciplinas ligadas à história da arte. Depois eu comecei a trabalhar com as disciplinas mais pedagógicas, que você sabe que o nosso curso é licenciatura, então eles têm as disciplinas muito de produções e tem aquelas pedagógicas gerais, digamos que são didática, psicologia, que são professores que vêm de outra área, que ministram para nós, e tem as nossas pedagógicas, né? Que é a prática, é a metodologia do ensino de artes visuais, e a questão do estágio, né? Então, eu trabalhava com essas disciplinas, e agora eu fiquei na dúvida, hoje eu fui calcular, não sei se eu estou no 4º ou 5º ano, atuando no estágio, tá? Então, que é uma das disciplinas, assim, bem importantes quando a gente pensa numa licenciatura, né? A gente não consegue pensar uma licenciatura sem estágio, não existe, né? Outras disciplinas a gente pode até pensar, até que daria, não é o ideal, mas daria. Agora o estágio não tem como, tá? Então, antes de eu entrar na disciplina, daí eu queria que vocês falassem um pouquinho, só falassem um oizinho, né? E também essa turma talvez tenha alguns que mais ou menos se conhecem, que tem o pessoal, bom, vocês acabam conhecendo todo mundo, né? Que ficou do ano passado e tá aqui de novo, porque, nossa, gostou tanto de mim que quer fazer de novo, tem uns aí, né? Então tá bom. Eu posso colocar, chamar vocês aqui pela ordem que eu tô vendo? Por ordem alfabética, né? Eu tô vendo a Adriana primeiro. Pode ser, Adriana? Pode ser? Tem que falar o quê? O que tem que falar? Fala um pouquinho. Se você conseguir mostrar, bom, você é uma das que eu conheço, né? Você já tá cansado de mim. Então, para vocês terem uma coisa para falar, vamos pensar assim. Do estágio, né? O que vocês acham desse tal de estágio? O que vocês já ouviram falar? O que vocês falando de vocês que a gente vai se conhecendo durante o ano? Fala Bom, do estágio. o estágio, eu tô bem perdida no estágio, não faço a menor ideia. Eu não gosto de trabalhar com criança, não tenho paciência com criança, então eu já tô pensando que esse estágio talvez sirva ou para eu detestar mais ainda essa ideia da aula, ou para eu começar a gostar. Então, Acho que tá é bom. isso. Tá joia. Gente, fiz uma coisa que sumiu as pessoinhas todas. Aqui eu fui melhorar e piorou a situação. Aí, vamos lá. Ok. Vamos para a ordem que tá aqui, não é a ordem alfabética, pensei que era, mas não é. A Larissa, eu acho que é por ordem de quem entrou, né? Larissa. Eu vou falar que nem a Adriana, né? Que você já tá meio cansada de mim também. Um ano já trabalhando junto, né? Então, sobre a matéria de estágio, eu acho assim que ela é essencial, né, para a licenciatura. E na verdade, que nem até conversei uma vez com o professor Diego, talvez seria até mais interessante se tivesse desde o primeiro ano já, né? Para a gente já ir vivenciando as questões em sala de aula, colocando em prática, né? Eu tenho uma expectativa bem alta, assim, eu acho que é bem interessante mesmo. Tá joia. Você odeia criança ou não? Eu não sei dizer, na verdade, porque eu tenho bem pouco contato. De criancinha, assim, pequena mesmo, eu tenho bem pouco contato, sabe? Eu não sei nem como reagir, na verdade. As maiorzinhas, assim, a partir de 11 anos, aí eu acho que fica mais tranquilo, sabe? Mas as menorzinhas, pra mim, é puxado. Ai, tá joia. Obrigada, Larissa. A Bruna, que eu tô vendo aí. Oi, professora, não sei se você me conhece. Lembro da sua carinha. Não sei o que achar de didática, eu tenho medo, na verdade, me assusta. Não simpatizo muito com crianças, eu me irrito muito fácil, então, não sei, mas eu sempre falo que eu tô disposta a novas coisas, a ver o que vai dar.
Joia, obrigada, Bruna. Depois vocês falam se a gente chama vocês assim mesmo. A Adriana, eu acho que pode chamar de Adriana, Adri, Larissa, Larissa, Bruna, Bruna mesmo, né? E daí eu vou passar. Depois a gente fala esse negócio de criança, tudo isso aí, tá? Vamos deixar pro final. Só a gente influencia quem não falou ainda. A Isabela. Tem, Isabela, consegue falar? É que eu tô vendo ali do ladinho da Bruna. Ah, você tá sem microfone, é verdade. Então tá, me conta uma coisa. Então a gente chama você de Isabela mesmo, é isso? Então conta para nós, só coloca então no chat, já que você não consegue falar, o que que você pensa em relação ao estágio, tá? Se te assusta ou não, se já ouviu falar, o que que você espera. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu leio. Alanis, pode ser? Pode ser. Peraí, deixa eu abrir a câmera. Ai, ai, ai. Então, na verdade, eu sempre gostei da ideia de ser professora. Eu já fui. Não, eu não fui professora, tipo, de dar aula em escola, essas coisas. Eu dava aula de jiu-jitsu com meu pai, então, em questão de disciplina, essas coisas, eu já tenho uma noção. E eu dava aula para as crianças pequenas, né? Enquanto meu pai dava aula para os adultos, eu dava para os pequenininhos. E também no primeiro ano eu fui pro projeto, né, do Kaique, pra gente passar um tempo com as crianças, né, pra ter uma dinâmica, né, entender um pouco, e eu gostei muito, eu gosto muito de crianças. Tanto que se eu não gostasse ia ser um problema, porque eu tenho uma irmã pequena, né, e tanto que ela que me ajudou muito, porque eu comecei a relembrar coisas que eu aprendi quando era pequena, e ver ela aprendendo coisas de arte, histórias, me ajudou a ter uma noção do que eu vou querer dar mais pra frente, né? E é isso. Eu tô ansiosa. Joia, obrigada, Alanis. Vamos lá, próxima pessoa que eu tô vendo aqui é Lauro. Oi, prof. Consegue me ver? Eu sou o Lauro, acho que eu não tive o prazer de conhecê-la, então, olá. O que eu espero do curso, eu não sei, o curso meio que, o curso não, essa disciplina eu tenho um pouquinho de medo, assim, dela, sabe, porque eu não sei o que esperar. Então, mas, tipo, eu não tenho muito receio de criança, assim, também. Eu até gosto de ver os bonequinhos brincando, assim. Então, eu acho que vai ser legal. Eu só tô um pouquinho com receio, assim, porque eu não sei o que esperar realmente, sabe? Então, é só isso. Joia, obrigada, Lauro. Tiago. Tiago tinha aparecido um pouquinho, né, Tiago? Consegue aparecer de novo? Oi, professora. Acho que a gente não se conhece ainda, a gente não teve aula. Esse é daqueles que gosta de mim. Eu gosto de criança, assim, até penso em dar aula, mas não para criança, muito criança, assim, igual meu sobrinho, ou um pouco mais velho, no caso. Eu me vejo dando aula um pouco para crianças um pouco maiores, no caso. Acho que é isso. Tá joia, Tiago. Eduardo. Oi, bom dia. Acho que você não me conhece ainda, só terceiro ano já trabalhando junto. Eu tenho umas expectativas para matéria de estágio, que é terminar um projeto que o meu pai começou na Escola da Glória, lá na 31 de março. Aí, tanto que até tem, acho que, se eu não me engano, é uma mini galeria deles lá com o nome dele. Aí é uma das dúvidas que eu teria, se futuramente a gente consegue escolher a escola de atuação, ou se a gente mais para frente tem a liberdade de, digamos, como professor, colocar que não é contratado, mas esses substitutos poder escolher onde atua e tudo mais. E é uma das dúvidas que eu teria. Não tenho muita experiência com didática, nada assim. Todas as aulas que eu dei são para adolescente já adulto.
Eu não sei, não tenho uma gama muito grande de atuação. Uhum. Joia, Eduardo. Obrigada. Deixa essa questão ali no final e se eu não responder na minha fala, você pergunta novamente, tá bom? O Eduardo eu não conheço. Josiane, Eduardo, aí lembra que eu pedi para se chama vocês assim mesmo, avisa, tá? Eduardo mesmo. Josiane, você consegue? Professora, a, Oi. a Isabela escreveu ali no chat. Ela escreveu? Uhum. Boa Isso. tarde. Prefiro que me chame de Jo, na verdade. E eu gosto de criança, não odeio criança. Na verdade, eu ainda não gostava muito, mas é uma coisa que eu aprendi trabalhando com elas. Eu aprendi a gostar, a simpatizar, eu acho. E o que eu espero da aula de estágio, eu não sei, mas era uma aula que eu tava bem ansiosa, assim, pra ter. Não sei, tenho algumas expectativas, assim. E eu tenho essa mesma dúvida que o Eduardo colocou agora há pouco, sobre os estímulos da aula escola, etc. Como é que acontece isso? Joia. Depois qualquer coisa se retorna. Então você gosta de Jo? Isso, eu prefiro que me chame de Jo, mas pode me chamar de Josiane. Tá bom. Eu tô perguntando por perguntar, gente, porque eu tenho uma dificuldade para nome, tá? Eu acho que só no final do ano letivo, não desse ano, do ano letivo, eu acho que eu vou saber o nome de todos vocês, tá bom? Alguns eu já sei decorar, outros eu não garanto, tá? Que eu não tenho problema de decorar nome, mas por isso que eu tô tentando já aprender o jeito que vocês gostam e tudo. Ok, Jo. Juliano, como é que você tá, Juliano? Consegue falar com a gente? Olá, tudo bem? Eu já sou conhecido também pelo projeto, né? Eu tive uns contatos com crianças no CAIC junto com a Alanis, com o Ronald e a Ana. A gente ia no horário vago deles, né? E levava uma proposta meio livre, assim, né? Para trabalhar com eles. O que eu espero daí da matéria de estágio é ter essa experiência com um projeto, um plano de aula mais articulado, né? Ali com eles. E eu acho que eu me dou bem com criança. Tenho 7 sobrinhos e também sempre tive interagido com eles, assim. Eu acho que é isso. Joia, obrigada, Juliana. Você tá bem, né? Tá com uma carinha boa. Tudo bem, Ana? Tudo dando certo. Então tá joia. Beatriz, Olá, você já me conhece, né, professora? Bom, minhas expectativas são que eu, poxa, o estágio ano passado foi legal. Eu gostei do estágio, eu gostei de realizar todos os projetinhos, os trabalhos. O que eu mais gostei foi da radionovela que a gente fez ano passado. E eu espero que esse ano, não, espero não, eu sei que esse ano vai ser tão divertido quanto. obrigada. Então, eu tenho um povo que vai me ajudar a falar do estágio, como foi ano passado. Ó. A Beatriz é uma. Obrigada, Beatriz. Ana Beatriz? Oi, calma, deixa eu ligar a câmera. Pode me chamar só de Ana, já que tem uma outra Beatriz. Eu tô com medo do estágio, porque eu vi as horas, e é muitas horas. E eu gosto de criança, eu tive o mesmo projeto, fiz o mesmo projeto que o Juliano e a Alane citaram no CAIC, e eu tinha mais medo, eu não sabia o que eu ia esperar, e acabei gostando do que teve lá, o contato que eu tive. E é isso. Joia, Ana. Obrigada. Então, depois a gente conta um pouquinho. Eu quero saber um pouquinho mais depois dessa experiência de vocês, tá bom? Johnny, consegue aparecer? Boa tarde, professora. Eu vou ligar a câmera, mas ela funciona quando quer. Ah, tudo bem. Apareceu? Não, tá meio escurinho.
tá Meio bem escuro, pelo jeito. Mas tudo bem, Johnny, que eu já te conheço. Então, você é um dos Muito que eu conheço. bom. Tá na minha lista lá, teu nome. Pois é, nossas aulas de cinema. Com relação à criança, eu sou um imã para criança, então me dou bem mesmo com criança. E não sei o que esperar da aula de estágio, mas sou aberto a todas as propostas que forem entregues, né? Então, desempenhar da melhor forma possível. A minha curiosidade é grande para tudo, né? Só que eu sou mais curioso pessoalmente do que perguntar assim pelo computador. Não, eu sou meio tímido. Mas pessoalmente eu falo bastante, sou bem eloquente, então estou no comando da senhora. O que a senhora mandar fazer, a gente vai fazer da melhor forma possível. Joia, Johnny. Ótimo, ótimo. Vinícius? Tá lá. Enquanto o Vinícius aparece, eu queria que você só colocassem ali para mim o nome, o RA, para depois eu conferir se está certinho ali na lista, tá bom? Daí já fica como chamada. Vinícius, pode ser? Oi, profe, tudo bem? Oi, pessoal. Cá estamos nós de novo, né? Eu fiquei retido. A matéria de estágio foi a que mais no passado. Não pela professora Josi, porque eu gostava muito dela. Mas vamos evitar falar coisas que não devemos. Espero que esse ano dê certo. Espero que ocorra tudo bem. Eu gosto Joia. da questão de dar aula, porque vou fazer o terceiro ano pela segunda vez. Então, nesse percurso, a gente já participou de muito projeto em escolas, Marista, Fundação da Cultura, etc. E foram coisas bem legais, assim. E eu quero continuar nisso. Quero ver se eu. Mas eu prefiro, como disse o Thiago, prefiro crianças maiores, em que eu possa ter um diálogo melhor com elas do que gritaria. Espero que dê tudo certo e vamos tentar de novo, né? Joia, obrigada, Vinícius. O Vinícius também nem precisa aparecer, que eu já conheço ele, né? Bastante. E Ronald, né? Errado, me avisa. Oi, prof. Meu nome é Ronald, meus amigos me conhecem por Romo, geralmente o Rome. Como a Ana, o Juliano e a Larissa falaram, eu também tive essa experiência no CAIC com as crianças. E quando eu entrei na licenciatura, eu não tinha muito essa visão de ser um professor, assim. Mas depois dessa experiência, eu fiquei bem animado. Eu gosto bastante de criança. E mesmo que eu não me veja, assim, sendo um professor, ainda é algo que eu penso. E pela matéria, eu acho que, como esses alunos repetentes falaram, que foi bem divertido, eu também espero me divertir, enfim. Você consegue aparecer? Que eu não sei se eu lembro de você. Tô vendo. Para apareço, prof. Legal. Vi uma vez. Mas tá bom. Bom, todo mundo falou? Ficou alguém? Todo mundo ficou? Professora, a Isabela que escreveu aqui, daí Aham. quem sabe ler, né, a parte que ela escreveu. Tá, que ela falou que tá sem. Ela. Então, a Isabela disse assim que ela entrou na licenciatura por período breve, que estive em pedagogia e as teorias me interessaram bastante, principalmente pelo contato com o Freire. Pode me chamar disso, mas também entendo por Sava, que é um apelido que já é praticamente meu nome. Legal. Então você fez um pouco de pedagogia. Quanto tempo? Depois escreve ali pra gente saber. Você fez de pedagogia. Ela escreveu de novo ali do Kaique, que ela falou, que tem várias idades, o trabalho que ela fez.
Ok. Então, seguinte, eu vou falar um pouquinho, então, nessa primeira fala eu vou explicar um pouco como era o estágio. Eu coloquei ali no quadro as coisas que eu tenho que lembrar de falar, né? O estágio presencial e o formato que nós tivemos o ano passado, que foi nem chegou a ser presencial, já foi para o remoto. Daí tá os alunos que estavam comigo ano passado, que eles vão ajudar a dizer. Então, só dizendo assim que esses alunos que estão aqui, gente, eles ficaram por conta de todas as questões que vocês sabem que aconteceram ano passado, né? Não foi fácil para ninguém. Então, teve gente que enfrentou, assim, bravamente e tentou e conseguiu dar conta de fazer tudo o que tinha, né? Concluiu o ano letivo, concluiu as disciplinas. E teve gente que não, que teve muita dificuldade, né? Teve pessoas doentes na família. Nós temos alunos que perderam familiares bem próximos. Então, realmente, não foi uma coisa fácil. Então, quem está aqui hoje é vitorioso. E mesmo quem ficou retido e está fazendo de novo, parabéns, né? Porque aí a gente vai seguir firmes e fortes, né? Enfrentando tudo que a gente está passando e agora com uma esperança de melhorar um pouco, né? As vacinas chegando, então eu tenho muita esperança que a gente consiga, né? A gente já poderia estar bem melhor, mas vocês sabem como é que está tudo isso, né? Essas questões políticas que nós estamos vivenciando, então não está fácil para ninguém. Então, foi por isso eu estou justificando esses alunos aí. Então, como que era o estágio antes do terceiro ano? Então, alguém falou, acho que foi a Ana, que falou da questão da carga horária. Realmente, quando a gente olha aquela carga horária, nós nos assustamos. E é uma carga horária grande. Daí eu acho que foi a Larissa lá, poderia começar antes. Mas assim, o estágio, diferente das outras disciplinas, né, que nós temos, vamos supor, História da Arte, uma das produções lá que vocês têm, a disciplina, ela, digamos assim, ela tem aquela carga horária, mas ela é uma decisão muito do professor e do grupo. Então, o professor, com vocês, pode tomar decisões, fazer modificações, alterar as coisas de uma forma mais tranquila, tá? O estágio já não é assim, né? Eu sempre falei isso o ano passado, né, para o Vinícius, Thiago e para quem é do ano passado. O estágio, ele tem toda uma questão de legislação, começando com a carga horária, tá? E ele tem uma questão institucional que a gente tem, e não só institucional, mas como uma coisa ligada ao MEC, de conteúdos, de o que tem que ter nesse estágio, como que são os procedimentos. Então, a gente não pode, no estágio, só fazer um acordo entre nós, fazer alterações. Ah, 400 horas é muito, vamos fazer só 300 esse ano? Não tem. Não posso fazer. Então, assim, ele tem todas essas coisas que vão além do que a gente pode decidir fazer em termos, eu como professora, o Nelson, né, como coordenador de curso e nós como departamento, tá? Só para vocês entenderem. Então, às vezes, vamos citar o Vinícius. Por exemplo, o Vinícius faltou muito pouco para ele terminar o estágio. Se dependesse só de mim, eu falava, Vinícius, vamos fazer assim, assim, mas não é. Ele tem que cumprir uma determinada carga horária, ele tem que uma determinada etapa de ensino, então não tem como eu muito negociar com vocês em algumas coisas. Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a gente tem que respeitar algumas regras em relação ao estágio, tá bom? Quando ele era presencial, então nós temos estágio no terceiro ano, no quarto ano. Então, um exemplo é isso: o estágio só começa a partir da metade do curso. Então, bem que nós gostaríamos de colocar a partir do segundo ano para deixar uma carga horária menor, de repente tirar um pouco da carga horária do quarto ano, né? Que vocês, esse ano, gente, vocês aproveitem, porque é o último ano, entre aspas, tranquilinho para vocês, tá? Que o ano que vem a coisa pega, né? Porque vocês têm esse estágio, daí vocês têm o TCC, daí tem a pressão de estar terminando um curso, o que eu vou fazer agora? Então, é um ano bem que vocês vivenciam com muita pressão o quarto ano. Então, esse é o último ano que vocês estão, assim, leves, livres e soltos como acadêmicos, tá? Então, aproveitem bastante. Então, a gente tem essa carga horária,
né, que a gente tem que seguir, e como que ele era no presencial. Então, no terceiro ano, no estágio, nós ficamos com o infantil, e os anos iniciais do ensino fundamental, iniciais e finais do fundamental, que seriam o quê? Então, infantil são os pequenininhos lá, né, até 5 anos, depois os anos iniciais é do primeiro ao quinto ano e os anos finais do sexto ao nono ano. Então, o nosso estágio vai por todas essas etapas aqui, tá? E daí, quando vocês vão para o quarto ano, daí é o ensino médio, educação de adultos e educação especial. Então, essa é a organização do nosso estágio. Então, vocês passam por todas essas etapas. Daí, como que era antes, sem pandemia, no presencial? A gente fazia uma vivência, uma experiência no infantil. Então, nós tínhamos lá no formato de umas oficinas, então a gente ficava assim, um estágio mais curtinho, só para vocês vivenciarem, experienciarem essa fase de ensino, no formato de 3 observações e uma oficina que vocês trabalhavam lá. E daí a gente organizava tudo no CAIC, né? No CAIC a gente fazia lá esse primeiro, que era para nós mais tranquilo. Então, por exemplo, a gente organizava em duplas, e daí cada dupla ficava um mês. Então, são poucas turmas, mas dava certinho. Em 3 meses, todo mundo já tinha finalizado lá. Então, para o infantil. Para os anos iniciais, nós também fazíamos no CAIC. E tudo isso no primeiro semestre. Então, daí, a metade da nossa carga horária, que quem reparou, acho que a Ana que já viu, ou mais alguém já deve ter visto, então nós temos as aulas que são de campo, né, e as teóricas. Então, como que funcionava? Por isso que a nossa carga horária é grande. Então, nós tínhamos aula toda semana, que é a nossa aula teórica. Então, metade da carga horária é aqui. E toda semana, por exemplo, essa semana não, digamos, se fosse presencial, mas a partir da semana que vem vocês já iriam para a escola. E daí dava conta dessa carga horária, né? Então, a gente fazia no primeiro semestre fechado com o CAIC, tá? Já no segundo semestre, respondendo a tua pergunta, Eduardo, vocês poderiam escolher escolas, né? Então, vocês faziam lá do sexto ao nono ano, em qualquer escola que vocês, né, tivessem contato, poderiam conversar, negociava a carga horária. Então, tinha gente que fazia o estágio bem, digamos assim, fechadinho, ia 2 vezes na semana e tal, e fazia antes, ou acompanhava uma vez por semana com a determinada carga horária. Então, cada dupla, às vezes ficava algum sozinho, mas geralmente a gente trabalha em dupla. Poderia fazer isso, tá? Estou falando presencial, tá? Agora, como foi o ano passado? O ano passado nós iniciamos as aulas, estávamos por essa mesma linha, a gente já tinha feito contato com o CAIC, nós estávamos para fazer uma visita, já tínhamos organizado todas as duplas, como que ia ser as salas, tudo certinho, né? E daí estávamos marcado lá uma visita no CAIC para dia, deixa eu ver, 13, 14, dia 15, que era uma segunda-feira. Daí o que aconteceu? Na sexta-feira anterior, né? Aconteceu tudo aquilo e a diretora do CAIC falou, olha, já estão nos proibidos de fazer aglomeração, que era aquela fase inicial, lembra que ficou aquela indecisão, eu recebi essa ligação, eu estava com uma sala de aula, eu nem sei se era a turma de vocês, mas eu fui de sala em sala e contar o que estava acontecendo na universidade. Foi no mês de março, toda aquela questão. Então, o nosso estágio, a gente já tinha dado algumas aulas presenciais, eu tinha apresentado o planejamento, a proposta, eles já estavam pesquisando sobre o CAIC quando aconteceu tudo isso. Então, os nossos alunos, o ano passado, eles não chegaram nem a pôr o pezinho no CAIC, tá? E daí o estágio, vocês lembram aquela fase que nós tivemos de ficar na dúvida o que fazer, ficamos um tempo sem disciplina nenhuma, daí as disciplinas começaram a voltar, e uma das últimas que voltou foi o estágio. Por quê? Porque o estágio
como eu disse, tem toda aquela discussão institucional, vai com o MEC e tudo mais. Então, ninguém sabia o que fazer com o estágio. A gente estava perdido. Vamos ser sinceros, estávamos totalmente perdidos, né? O que vamos fazer com o estágio? Se a gente precisa, é obrigatório o aluno participar de campo e nós não temos campo. O que a gente vai fazer com esses alunos? Então, foi um momento super difícil. Daí depois a UEPG liberou para nós, para os colegiados terem mais controle e decidirem o que fazer. Então, a coordenadora de estágio é a professora Ana. Então, na época era o professor Renato. Então, daí o Renato, junto com a Ana, comigo, a gente optou por vocês, digamos, o terceiro e quarto ano do ano passado, é que tem uns aqui, para vocês não fazerem aquele formato de entrar no Classroom, que o Estado também estava com Classroom, né? Só que também estava muita bagunça, assim, e como a gente conhecia muitos professores do Estado, a Carla era uma, ela falou que o Classroom deles era muito difícil, às vezes tinha aula, um aluno, né? Não ia ninguém, então a gente optou de fazer um formato diferente, tá? Daí eu vou contar como que foi a nossa proposta. Então, a Ana fez mais ou menos uma proposta, nós outros, né, no terceiro ano outro, no sentido de ter um campo no formato remoto, tá? Mas aí o que a gente fez? Nós no terceiro ano, a gente trouxe a escola até vocês. Então a gente trouxe aquela encontro inicial que ia ter no CAIC, a gente trouxe a diretora, ela conversou com a gente, né? Explicou. E daí nós ficamos, o Eduardo, e quem que era outra pessoa que tinha perguntado de como fazer? Nós ficamos, digamos, um pouco refém do CAIC. Não no mau sentido, no sentido assim, de que a gente tentou outras escolas e outros professores, eles não nos abriram a possibilidade de fazer estágio lá, sabe? Porque os professores estavam como ainda estão sobrecarregados. Eu estava vendo notícia, vocês viram, né, que morreu uma diretora de escola aí? Ontem, anteontem, ontem foi o enterro dela. Não, hoje foi o enterro. Que as escolas estaduais voltaram noturno e essa professora pegou Covid e faleceu. Faleceu a diretora do Elzira, o colégio onde eu estudava antes. Você viu, né? Então, os Uhum. professores estavam muito pressionados, como eu acho que ainda estão pressionados, porque eles estão sendo obrigados a ir para a escola e com toda essa insegurança, né, em relação que não tomaram vacina. E mesmo, por exemplo, né, vamos supor, eu tomo vacina, tá? Daí vou ficar indo para a escola. Só que tem a minha família também. E as pessoas às vezes confundem. Ela acha assim, porque a pessoa é vacinada, ela não vai pegar doença, ela não vai transmitir doença. E não é assim, né? O que vai acontecer é que ela pode. Vocês devem ter algum parente que tomou vacina para gripe, né? Pega, mas não é tão forte e pode transmitir. Então, assim, mesmo que todos os professores estejam vacinados, ainda tem insegurança, que as crianças não foram, os adolescentes não foram, as pessoas da sua família também não foram. Então, os professores estão vivendo, assim, digamos, um novo dilema. Então, nós ficamos reféns no sentido de fazer lá, porque foi o CAIC que nos abriu as portas, tá, para isso. Então, daí, como que a gente fez em cada fase? Então, para cada uma das fases, a gente faz um projetinho, Eduardo, igual você falou. Nesse projeto, a gente pensa junto o que vai fazer, trabalha a proposta na escola, mas nós, assim, conversamos muito. Então, não é tudo que a gente quer, eu como professora, eu quero na educação infantil fazer isso, isso, aquilo, né? Eu quero fazer, a gente tem que negociar com a escola, né? O que eles querem, o que a gente pode fazer. Quando é no formato que a gente ia, de repente era mais tranquilo, mesmo assim era negociado entre vocês e o professor. Então, vamos supor lá que vocês fossem fazer com o sétimo ano, oitavo ano, vocês teriam que conversar com a professora e negociar como que seria o estágio, tá? Uma coisa bem importante para vocês pensarem em relação a isso que eu falei. Então, o primeiro semestre a gente ficava todo no CAIC, e o segundo vocês iam para lá. Por quê? Porque vocês, né, de terceiro ano, vocês tiveram essa experiência bem legal lá no CAIC, depois eu quero que vocês falem mais, mas é uma experiência muito pouca. Então, assim, a gente fez em outros anos deixar todo mundo solto desde o começo,
foi muito complicado, sabe? Porque a gente não tinha controle, era bem difícil, tanto para vocês quanto para nós. A gente, às vezes, vocês iam numa escola com a maior boa vontade, né? Chegava lá na escola e não funcionava bem. Em vez de vocês, de repente, vivenciarem, terem experiências positivas na escola, vocês tinham experiências negativas. Teve gente, assim, que não queria mais fazer estágio, não queria mais fazer nem licenciatura por conta de um espaço que foi fazer estágio. Então, nesse primeiro semestre, a gente fez assim, vocês ficam mais próximos, a gente entra em contato, a gente é, fica sabendo tudo que está acontecendo para vocês não ficarem soltos, né? No sentido de vocês ainda não têm maturidade do estágio. Vocês têm muitas outras coisas, mas para o estágio, ninguém, né? Porque aqui ninguém. Os que têm mais experiência são quem fez o ano passado, né? Mas vocês não vêm, né, de uma segunda licenciatura, né, de uma vivência, já são professores, não. Então, realmente, a gente faz isso e no segundo a gente deixava vocês soltos. Agora, esse ano, então, enquanto o ano passado a gente começou presencial e mudou para o remoto, esse ano eu vou trabalhar pensando assim, o primeiro semestre remoto e o segundo eu não sei o que vai ser também. Então, assim como a gente teve insegurança do ano passado, esse ano a gente também tá. Assim, para nós o que é certo é que esse primeiro semestre vai ser totalmente remoto. Então, a gente pode manter, eu acho que é muito positivo a gente manter essa parceria do CAIC, tá? Porque a gente já fez lá, a gente tem experiência, eles são muito receptivos, vocês vão ser assim, muito bem tratados no CAIC, então provavelmente vocês vão ter uma experiência bem positiva em relação a isso, né, ao estágio. Só que o formato que a gente quer ter alguma dúvida até agora? Começo a falar, depois uma matraca aqui, gente. Alguma dúvida até agora? Não? Bom, então eu vou contar como que foi que a gente fez o ano passado no infantil. Então, assim, vocês conheceram o Kaique, vocês sabem que lá tem as turmas, né? Que daí eles escolhem o tema da turma, e esse tema ele entra como um conteúdo, né? Então, ele entra como um conteúdo, e daí os alunos têm o ano inteiro estudando sobre esse determinado conteúdo. Então, vamos supor lá, da Bia, vocês foram, era a turma Tubarão, Bia? Não lembro agora. Ai, não lembro qual que era a turma. Vamos supor que tem uma turma lá, o É temática tubarão. tubarão, né? Então, tubarão. Então, toda a discussão, a temática que eles vão ver é tubarão, estuda coisas do mar, estuda sobre essa animal, como que é tudo isso. Então, uma das coisas que nós fizemos com o infantil foi a partir dessa temática. Então, provavelmente o Kaique vai pedir a mesma coisa esse ano para nós. Pensar em trabalhar essa temática. E o que nós fizemos o ano passado? Então, pensando naquele contexto que os alunos, eles não estavam indo para a escola, né, como ainda não estão, e as atividades eram todas encaminhadas por WhatsApp, ou quem não tinha condições de fazer, imprimir o material, podia pegar na escola. Então, era coisas no WhatsApp, né? Então, a nossa proposta, nós não tivemos contato com os alunos o ano passado, né, do infantil. Então, a partir da temática da turma, nós criamos histórias e fizemos a rádio história com eles. Por quê? Porque daí a rádio história, ela pôde ser encaminhada via WhatsApp e eles puderam, né, ouvir e fazer uma atividade. Então, a gente fez um planejamento de uma oficina com essa questão da rádio história, tá? Daí, no segundo momento, que eram para outra turminha, nós fizemos daí novamente a gente trabalhou com história, nós trabalhamos a questão daí no formato de vídeo ou livro. Então, eles criaram, porque a gente viu essa faixa etária, o que eles mais trabalham? Eles trabalham historinhas, né? Para eles é uma coisa bem relevante. E daí, nessa primeira história, o tema era da turma, mas a gente sempre voltando, lembrando, né, gente?
a gente até esquece disso, não? É brincadeira, tá? É estágio em artes visuais. Pode pedir para você falar do sistema solar lá, digamos, mas você vai trabalhar com arte aí no sistema solar, tá? Então a gente nunca pode, que é uma coisa que é isso que acontecia na escola, tá? Para quem perguntou de ir na escola, quando deixava vocês irem logo no começo, às vezes o estagiário chega na escola e eu digo, ele é engolido pelo sistema. Então vocês vão para a escola e fazem o quê? Ah, tem que fazer isso, cortar, fazer decoraçãozinha, cortar bandeira, fazer não sei o quê, e cadê artes visuais? Eles acabam assim, utilizando o estagiário como uma mão de obra dentro da escola, mas sem pensar que esse estagiário está lá porque ele é de artes visuais, ele tem um conteúdo e ele tem que trabalhar isso, né? Ele tem que trabalhar essa questão da sua formação. Então, por isso que a gente fica com receio de deixá-los, né, sozinhos em alguns espaços escolares, tá? Então, daí, para essa história, a mesma coisa. A temática manteve essa questão do tema da sala de aula, mas conteúdos de arte. Então, a gente deixou meio livre a questão dos conteúdos, trabalhou cor, elementos visuais, várias coisas, mas criando uma história. E por último, daí, na última etapa, que a gente estava achando, gente, o ano passado a gente tinha essa esperança, né, que ia voltar presencial. O Vinícius está aí, né, para não negar. Eu falei, quando o ano que vem, daí a gente tinha um planejamento pensando que as coisas iam melhorar e ia ter presencial. A gente achou que vocês iam poder escolher o espaço e fazer o estágio e não aconteceu. Então, vocês ficaram com os alunos que fizeram, eles elaboraram o plano de aula e a gente trouxe os professores. Nós fizemos um estilo assim de uma banca de defesa de estágio, né? Então, o que vocês vivenciaram, na verdade, foi trazer professores, trazer essas discussões para cá. E o material que foi elaborado foi para a escola e teve um retorno. Mas o ano passado, né, digamos ano passado não, o ano letivo, né, de 2020, não, as turmas não tiveram contato, porque não tinha sala de aula, né? Só tinha o remoto que não funcionava muito bem, né? Diferente desse ano, diferente desse ano. Para os pequenininhos talvez não funcione, mas para os maiores, né, os anos finais a gente já consegue do fundamental, eles já estão indo para a sala, hoje já está com outra proposta, então a gente pode pensar em fazer algumas coisas diferentes, vocês irem, né, para esse ensino remoto junto com o professor, se abrirem possibilidades para isso, tá? Então, isso foi o que a gente trabalhou, né? E eu ainda não fechei nada porque eu queria conversar com vocês, falar um pouquinho do estágio, daí no final a gente pensa e conversa, né? Como que a gente vai trabalhar. Bom, tem um material para mostrar, nem sei o que eu mostro. Deixa eu ver o que está na minha lista aqui. Então, como que era um e como que era outro. Ok. Agora eu vou mostrar aqui o PowerPoint. Gente, vocês estão fazendo aí a atividade? Tá dando certo? Eu já terminei a minha aqui, prof, de pintar. Ah, legal. Depois queremos ver. Isso aí tudo. Deixa eu mostrar aqui o PowerPoint. Então, gente, seguinte, hoje eu falei que eu não vou dar muita coisa, que se eu falar tudo do estágio, gente, eu acho que vocês saem correndo e não volta mais. Até esse material tá meio extenso, eu não vou falar tudo para vocês, porque quando a gente visualiza tudo que tem que fazer, assusta. Mas quem fez o ano passado, e mesmo os meninos o Vinícius que está aí não conseguiu, mas não foi por conta da disciplina de estágio em si, foi por conta de todo o contexto. Depois vocês vão me ajudar a falar, que não é tão difícil assim, não. Eles até se divertiram. Então, aqui eu coloquei o que a gente ia falar, a apresentação do grupo. Aqui é o que eu vou discutir um pouquinho sobre a questão de artes visuais. Eu vou pular essa parte hoje. Docência e docentes, o programa e a disciplina. Então, isso aqui é uma coisa que eu sempre gosto de vocês trazer para vocês pensarem, mas vocês podem escrever no chat aí. A concepção que vocês tinham de artes visuais antes e a que vocês têm agora, tá? Como que era isso?
é uma coisa para vocês refletirem, né? Porque ou assim na formação de vocês, ou quando vocês vieram no curso, eu sempre coloco essa reflexão no sentido de que às vezes não é o caso de vocês, mas tem muita gente que às vezes vai para o nosso curso e depois é que se dá conta que é licenciatura, né? Então, por exemplo, não tem problema como a Adri falou, eu não gosto muito de trabalhar com criança, né? E outros que falaram nessa linha, não é que eu não gosto, eu nunca trabalhei, eu não sei como é que é. Não necessariamente porque você fez a licenciatura, você vai trabalhar com crianças, né? O curso, mas ele é uma licenciatura, então ele te possibilita, né, você trabalhar com infantil, com os anos iniciais, com o médio, com a educação especial, com a educação de adultos. Então, você tem toda essa possibilidade em termos de licenciatura. Assim como você pode trabalhar em outros espaços culturais também. Isso eu acho que a gente já teve, vocês participaram de uma live ano passado, né? Eu tô tão perdida aqui quando letiva é diferente que eu nunca sei se é coisa que aconteceu com esse ano ou do ano passado, gente. Que a gente discutiu esses outros espaços de artes visuais. É uma galeria, nós temos uma egressa nossa que está no SESC, então tem empresas que trabalham com a questão artística e cultural que vocês podem ter espaço. Então tem N possibilidades de vocês, né, pensarem em o que vão fazer no futuro. Antes, eu digo assim, até uns 4, 5 anos atrás, eu falava para todo mundo que entrou no curso, eu dizia assim, vocês têm uma boa notícia e uma má notícia, né? A má notícia é que quem entrava no primeiro ano não tinha ideia, vocês entraram numa licenciatura, não é um bacharelado, é uma licenciatura. Vocês vão ter temáticas e conteúdos ligados à produção visual, mas vocês vão ter a formação como professor. A boa notícia é que vocês estão todos empregados. Vai ter vaga para todos vocês nas escolas. Agora já não é mais assim, né? Então, assim, muitas pessoas se formaram, então hoje já não tem espaço, não garante, porque antes, gente, as escolas ou outros ligavam e procuravam e queriam pegar nossos alunos para dar aula já, sabe? De tanta necessidade e carência que tinha de professores da área, ou em outros espaços. E agora já não é assim, nós estamos, né, temos que brigar um pouquinho para o nosso espaço. Então, veja essa concepção. Então, de forma geral, isso aqui é muito importante que, enquanto na matemática, a pessoa vai fazer matemática, ou física, biologia, ninguém pergunta, mas o que é isso? Agora, provavelmente vocês já ouviram, né? Artes visuais? Mas o que é licenciatura em artes visuais? Que negócio é esse? Daí a gente tem que respirar e explicar direitinho. Porque se a pessoa pergunta, não é por maldade, é porque realmente ela não sabe. Então, isso aqui é uma coisa assim que eu tenho que explicar volta e meia, não é só para pessoas. Às vezes eu estou lá numa reunião de uma pós-graduação, professores, né, formados, pró-reitor, às vezes, e eu tenho que explicar o que é licenciatura, artes visuais dentro da área de arte. Então, é meio que uma colinha para a gente pensar e explicar. Ó, a arte é uma grande área, e dentro dessa grande área tem artes visuais, dança, teatro e música, tá? E eu nem vou falar na escola como é que falo, né? Mas digo assim, de forma geral, o pessoal não entende nem a nossa área. E artes visuais em si, né? O que é artes visuais? Alguém quer falar que vocês escreveram aí a concepção que vocês tinham? O que é artes visuais? Quando perguntam para vocês, vamos fazer assim, vocês estão lá, aí chega alguém, uma visita na casa de vocês e fala assim, o que é? Faz tempo que não vê, tá de máscara, tá, gente? O que você está fazendo atualmente? Eu estou fazendo curso de licenciatura em artes visuais. Artes visuais? Mas o que é artes visuais? Como que vocês explicam para essa pessoa? Quem quer falar aí? O que vocês respondem para a pessoa que pergunta o que é artes visuais? Pode falar, gente, eu não estou vendo vocês.
Poxa, prof, deixa eu arrumar meus pensamentos aqui. Deixa eu ver. Não, é básico, não é para mim que sou professora, não é para teus colegas, é uma pessoinha que não sabe e pergunta assim, mas o que é esse negócio de artes visuais? Como que você explica? De uma forma simples, hein? Cara, eu ia primeiro começar a citar que, tipo, que ela pode ver artes visuais em tudo. Se ela vai no cinema, se ela olha pra um billboard, na capa de uma revista, sabe? Eu ia explicar pra ela que a gente apenas aprende a ver que artes visuais está em tudo, sabe? Que o mundo que nos cerca, tudo é arte. Eu acho que ela começar explicando por isso. Ótimo. Concordam, gente? O que vocês acham? Começa a explicar assim? Só que a pessoa é meio chata, hein? Eu Vai. concordo, já perguntaram e eu respondi falando sobre as linguagens. Eu falei que era desenho, pintura, fotografia, escultura. Fui falando as linguagens que eu lembrei na hora, né? Ah, e daí a pessoa é chata. Ah, então tá. Então, artes. Tá, tô entendendo. Artes visuais é em tudo, é importante. Daí é desenho, é pintura, é escultura. Mas tá, mas. E daí licenciatura? Como que é isso? Por que você está fazendo licenciatura? O que você vai fazer com isso? Não tem nem ideia, tá? Ela é mais velha. Tem nem ideia que tem arte em escola. É só resume falando, então. Sobre professor? É professor de artes. Conhece? Já teve? É isso. Só resumindo bem básico. Eu acho que eu ia tentar explicar que ia falar que na escola tem muita coisa que o aluno tá muito preso tem que seguir tipo, em artes também é assim, né, que você tem que seguir o itinerário e tal, mas o aluno tá muito um atrás do outro, assim, muito preso apenas no que o professor tá falando, sabe? E ao meu ver, pelo menos a aula de artes dá uma liberdade pro aluno, para ele ter mais voz, sabe? Para você colocar o aluno na frente e deixar o aluno se meio que se expressar ali dentro, sabe? Eu acho que a aula de arte é um dos únicos lugares, assim, na escola, pelo menos eu lembro de ter, assim, sabe, na escola pública, que era nas poucas aulas de artes que eu tinha, que era realmente uma coisa bem divertida, sabe? Que eu não tinha nenhum receio, nenhuma má vontade pra fazer. Mais ou menos isso. Alguém mais quer falar? Bom, então assim, esse aí, gente, é o primeiro nozinho que a gente se depara. Na vida da gente, alguém fala, já me perguntaram, vocês estão andando, o que é isso? Para que é isso? Daí, gente, não fica querendo matar, irritar e socar a pessoa, tá? Eu sei que a gente está numa fase difícil, né? É que nós temos pessoas que, alguém falou, mas não fez arte. Tem gente que não fez arte na escola, né? Então, principalmente se for aqueles jovens há mais tempo, eles não sabem o que é isso mesmo, tá? Então, eles não têm ideia, né, disso, que é diferente de você conversar com uma pessoa mais nova, adolescente, ou vocês, a turma que entrou, quem fez vestibular agora, que eles tiveram arte na escola o tempo todo. Então, a gente tem que ter paciência, respirar e explicar nesse formato que vocês estão falando. Tem a grande área, artes visuais é isso, daí pode falar dessas artes mais tradicionais, desenho, pintura, mas a gente tem outras formas de expressão mais contemporâneas, que é a performance e tal, e falar tudo isso. E na escola também, eles não entendem essa questão, porque essa disciplina, essa arte porque vem de uma concepção antiga de que arte é um dom. Então, assim, se é um dom, para que se ensinar, né? Para que ensinar? Só que aí você já tem um discurso. Ela é importante como uma forma, né, de expressão, de desenvolver a criatividade e outras N possibilidades que se tem com a arte, né? É uma forma muito forte. Um dos links, né, que eu estou pegando, que a arte é muito ampla, de se expressar. Enquanto às vezes na língua portuguesa eles têm muita dificuldade, com a arte ele consegue isso. Tá? Então é bem importante vocês terem isso, porque vocês vão chegar na escola e vai acontecer isso. Eu não sei se
o Vinícius e o pessoal que está aí do primeiro do ano passado, lembra que veio uma das professoras que veio a primeira vez com a gente ali, falando de uma proposta. Gente, ela queria. Ai, agora eu nem lembro o tema. Meu Deus, deixa eu ver, março, abril. Era uma temática, eu acho que era da Páscoa, né, gente? Será que era isso? E daí ela queria essas coisas, esses temas, que desse isso para os alunos, sabe? Eles não têm, mesmo os professores, então, mesmo não, principalmente, eu estou dizendo porque os da educação infantil e anos iniciais, ali não tem professor de arte. Então, vocês vão se deparar com professores que têm a formação em ou a pedagogia ou o magistério, tá? Então, e são esse é o professor de sala de aula, lá não tem professor de arte. Então, realmente, esse professor, ele não entende muito a arte como área de conhecimento, tá? Então, que é uma das coisas importantes que a gente tem que brigar pelo nosso espaço. E eu brigo o tempo todo, não assim, do meu jeito, né? Que eu não sou de brigar, mas assim, eu falo e valorizo o tempo todo. E é uma das coisas que eu gosto muito de estar lá naquele programa que eu disse para vocês de pós-graduação, que é ensino de ciências e matemática, porque eu fico o tempo todo, né, mostrando, né, a arte enquanto área de conhecimento, marcando território lá. Porque nós temos que marcar até dentro da universidade, nós como professores, né? Eu, Nelson, Cris e os outros professores, a gente tem que marcar a nossa área dentro da universidade, né? Que a gente tem um espaço reduzido em relação a outros cursos. E na escola vocês vão ter que fazer isso também, tá? Ali eu coloquei só um dos exemplos, né? Tem outras 1000 possibilidades de vocês falarem tudo que tem em artes visuais, né? Em termos de conteúdos, mas tem fundamentos de linguagem, tem discussões sobre arte, sociedade, diversidade cultural, a questão da produção artística e poética, que o nosso curso agora é muito forte, né? Que nós tínhamos um déficit em relação à produção artística aqui, né? E agora está muito forte. A questão da apreciação estética e leitura de imagem, a questão da história e teorias da arte, a arte como orientação de sentido. Aqui eu coloquei só algumas coisas para vocês terem ideia de toda a discussão que a gente pode levantar e mostrar. Então, uma das coisas que vocês têm que demarcar bem é falar que arte, enquanto área de conhecimento, tem conteúdos que precisam ser, assim como tem que ensinar lá a soma, subtração, multiplicação na matemática, nós temos conteúdos fundamentais que a gente tem que trabalhar também em sala de aula da área de arte, tá? Isso parece para nós é uma coisa óbvia, mas para escolas de forma geral não é. Para pedagoga não é. Para diretora também não é. Só que isso a gente não vai lá querendo socar e bater em todo mundo, né? A gente tem que ser delicados para falar isso. E aqui uma coisa que eu sempre faço, gente, eu vou até tirar. Mas eu queria que vocês pensassem isso. Eu gosto muito de fazer isso em sala de aula. Para vocês relatarem um professor ou uma professora, eu vou tirar aqui agora, vamos ficar nisso. Acho que eu não vou mostrar mais nada aqui do PowerPoint para vocês. Que eu acho muito importante a gente pensar nisso, que a gente está no estágio, pensando em formação de professores. E de vocês pensarem em algum professor que marcou vocês. Não vale ser da universidade, vamos lá para a educação básica, tá? Que marcou, pode ser positivamente ou negativamente, ou os dois. Quem já lembrou? Alguém já lembrou? Pode ser do no ensino médio, prof? Que eu lembro de um. Conta aí. Então, eu tive um professor chamado Ramon Dimbarri, era um professor de história, formado aqui pela UEPG, e ele era tipo, o melhor amigo, assim, que você podia ter como um professor, sabe? Ele era, tipo, muito parceiro pra você, ele tava sempre lá, assim, pra te ajudar com o que você precisava, pra dar risada junto com você, sabe? E ele, tipo, meio que inspira, assim, a ser até um tipo de pessoa que dá pra ser no futuro, assim, sabe? Foi alguma pessoa que me marcou muito por ser essa parceria mesmo com o aluno, sabe? Por tratar como igual, assim, e não apenas como um aluno, sabe? E eu acho que é isso. Olha, e você lembra até o nome, né? Certinho tudo. Sim, eu lembro tudo sobre ele. Ele é casado com a irmã de um
com a irmã da namorada de um amigo meu. Então é tipo tudo meio que tudo junto. Eu não vou comentar, mas eu já queria falar, mas vou deixar para alguém mais relatar, depois a gente retorna tudo. Quem mais gostaria que lembra aí já de cara e gostaria de partilhar? Já que o Lauro falou um exemplo bom, vou dar um exemplo ruim. É um professor de biologia que eu tive. E eu pessoalmente tenho um problema porque as pessoas, principalmente em questão de ensino, etc., me subestimam demais. E esse professor, toda vez que eu queria aprender, sabe? Eu queria entender. E qualquer pergunta, e ele sempre falava, se você tiver uma dúvida, pergunte. Não existe dúvida ruim, só que toda vez que eu perguntava, ele sempre levantava a voz, ele batia no quadro, falando que eu tinha que prestar atenção, sendo que o que eu perguntei, ele não tinha explicado. E quando outro aluno perguntou a mesma coisa, assim, não, professor, mas eu também não entendi isso. Aí ele falava com calma, e eu comecei a ter desinteresse na aula dele por causa disso, sabe? Porque ele claramente não queria me ensinar, então eu não queria aprender com ele. O que eu precisava aprender para o vestibular e para as provas dele, eu estudava em casa, eu não prestava atenção mais nele. Um negativo. Ótimo. Quem mais vai falar? Eu vou pegar uma caneta, tá, gente? Que eu vou anotar umas coisas que vocês estão falando. Quem mais quer partilhar? Eu tive um professor no ensino médio também que me marcou muito. O nome dele é Maurício, foi professor de filosofia. Hoje em dia ele é vereador aqui da cidade, né, de Castro. E foi do primeiro ano do ensino médio, ele deu aula de filosofia, então foi aquela introdução, assim, de filosofia clássica e tal. E, nossa, assim, foi excelente, sabe? Ele tinha um discurso, assim, que me marcava demais, assim, sobre essa questão da crítica, sobre fazer alguma coisa mesmo, sabe? Solucionar as coisas, ou pelo menos fazer a nossa parte, sabe? Como cidadão, algo assim. Me marcou bastante. Até hoje me marca na carreira dele como político, sabe? Apesar de ele só ser um vereador, né? Que não tem muito poder, assim, mas ele fez bastante coisa, principalmente pelos estudantes daqui, sabe? Ótimo, Larissa. Quem mais? Eu acho que eu lembro de uma professora minha chamada Viviane, que ela veio, era no ensino médio, eu acho. Não, acho que era no ensino fundamental 2. Ela veio depois de uma professora que passava coisas muito simples para nós. E aí a aula acabava sendo muito. Não era dinâmica, e a gente já sabia desenhar um quadrado, um triângulo. Aí ela chegou, ela era bem loucona, assim, ela não era uma professora séria e chatona, assim, que, sabe, que todo mundo ficava de saco cheio. Ela era bem, bem legal. E aí ela conseguiu convencer todos a prestar atenção na aula, porque era uma coisa complicada na minha sala. Conseguiu convencer todos a prestar atenção na aula, sem ser de maneira autoritária e tal, mas na amizade, na descontração ali. Muito legal. Quando você começou a falar, Bruno, eu achei que você ia falar negativamente, até que eu fiz separadinho. Legal. Gostei. Quem mais? Com a Bruna falando, eu lembrei de uma professora que eu tive no fundamental, que ela era meio que o contrário da que a Bruna falou, só que ela era muito boa. Ela era, tipo, completamente séria, rígida, e, tipo, as aulas dela ninguém falava muito porque ela era um pouco brava. Só que ela me marcou positivamente porque ela me motivou bastante. Ela era professora de português e redação. Ela me motivou muito a escrever, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e eu tenho muito carinho por ela até hoje, porque ela era muito atenciosa, apesar de ser bem rígida, ela era muito atenciosa e respeitosa com o tempo de cada um dos alunos e com o processo, que para muitos pode demorar mais, e insistia na gente bastante. E ela marcou positivamente, mesmo sendo bem braba. Legal. Já eu tenho uma experiência bem assim, depois eu vou partilhar também.
Ah, é. Eu já vou partilhar agora, gente, porque é bem parecido com a da Ana, né? Eu também tive, acho que eu estava no terceiro, lembro até a série, gente, terceiro ano. E ó, que eu sou bem mais velha que vocês, hein, gente? E essa, ela era bem rígida no sentido assim, sabe quando tinha que fazer margem, tinha que fazer não sei o quê, tinha que fazer cor. Nossa, tinha, a gente vinha terceiro ano, né? Primeiro e segundo a gente era aprendendo a ler, escrever, e tinha às vezes uns que tinham até dificuldades na escrita. Ela era muito rígida, nossa, mas o resultado assim ficava muito legal. E ela era rígida no sentido assim da organização. Isso aí foi muito importante para mim, de pensar, ter sempre as coisas organizadas, anotadas, né? Que antigamente a gente usava caderno, sabe? Assim, ó, a gente escrevia tudo aqui, tá? Não era assim. Então foi um positivo também para mim, apesar de ser rígida, né? Mas marcou positivamente. Quem mais vai? Para uma experiência. Ninguém mais lembrou? Vocês não tiveram professores que marcaram? Ah, eu lembrei de um professor de história que eu tive no ensino médio também, que ele era muito gente boa, porque ele parava, assim, às vezes do conteúdo dele, assim, mandava a gente pesquisar alguma coisa, mas qualquer dúvida sobre qualquer assunto que se tinha, sei lá, ele podia estar falando de alguma guerra, você podia perguntar de qualquer outra coisa, ele parava, assim, e ia lá conversar e te explicar tudo o que você queria saber, assim. Ele era muito gente boa. Uhum. Ótimo. O contrário lá do que não respondia nada, né? O oposto. Quem mais lembra e gostaria de partilhar? Eu tive minhas professoras, acho que da segunda até a quarta série, assim, sempre me incentivaram muito a escrever. Eu escrevia muito na época, assim, mas eu tinha muita vergonha de escrever, e eu tinha muita vergonha que as pessoas lessem o que eu escrevia. Aí elas sempre me incentivaram muito a continuar escrevendo, assim, e eu também tive um professor no ensino médio de química, que apesar de eu não ser nada bom nessa parte tipo, de química, física, matemática, ele sempre me incentivou a entender química. Ele tentava explicar de maneiras diferentes para mim, e acabou que eu aprendia muito sobre química, assim, apesar de não ser tipo a minha área. Eu sempre fui mais em português, arte, sociologia, filosofia, e, enfim, sempre me marcou muito isso, e ele é maravilhoso. Que bom. Ótimo. Quem mais gostaria de partilhar? Ou escrever. De repente tem alguém que está sem fone lá, se escrever. Mais alguém? Então fechamos? Não? Ninguém mais quer falar? Bom, então a partir desses relatos, o que a gente viu aqui de vocês comentando, né? De todos esses. Então, negativo, que bom, ficou poucos, né? Ou quem não quer falar deve ter sido uma coisa tão negativa, né? É essa questão de não responder, né? Então, até constrange, né? A criança, no caso, adolescente, a forma que você faz, que às vezes a pessoa pergunta alguma coisa e você responde de forma grosseira, ou faz, digamos, perguntar isso de novo? Ah, mas isso aí. E, gente, não é assim, né? Se a gente está com dúvida, né? Nós, professores, temos que responder, né? Eu tenho uma orientanda que ela é cheia das dúvidas. Às vezes ela manda não sei quantos áudios e ela fica até com vergonha. Eu falei, não, pode perguntar, né? Eu sempre respondo. E ela é porque ela é da matemática. Lá na matemática eles são bem assim, de dar uns esculachos. Só que às vezes eu acho que o professor às vezes responde de forma assim, porque talvez ele não tenha a resposta. Em vez dele falar que não tem a resposta, não sabe, às vezes ele é grosseiro e já corta, porque é mais fácil, né? Agora vocês notaram que o que vocês comentaram a respeito, né, vai muito assim do estilo da forma da pessoa ser, né? Apesar de uma ter sido um pouquinho rígida lá, outro, uns, como falar, mais crítico,
as respostas prontas, então marca muito isso. Então, daí eu queria que vocês pensassem nessa questão desse papel, né, de professor. E vocês, gente, desculpa falar, querendo ou não querendo, né, aí quem não quer chegar em sala de não quer ir para a sala de aula, eh, vocês vão ser professores. Eu já considero vocês professores, tá? Eu vou tratar vocês como futuros professores. Eu, de forma geral, no estágio, eu não trato muito vocês como alunos mais. Eu trato vocês, eu penso em vocês, olho aí, né, só para as bolinhas, mas eu vejo vocês como professores. Então, como professores, uma das coisas que os alunos, né, observam muito é a nossa forma de ser. E tanto é que eles relacionam muito a questão de gostar da disciplina com gostar do professor, principalmente quando eles são mais novinhos, né? Eles têm isso, ai, eu não gosto de matemático, eu não gosto, vai perguntar, não é que ele não gosta da matemática, ele não gosta do professor de matemática. Né? Então, vocês veem como que é muito grande a nossa responsabilidade como pessoa. Por isso é bacana, né? Que a Larissa falou daquele professor que não adianta, você pode ser professor de arte, gente. Só que quando você vai, né? Que vocês vão, que seja em sala de aula remota ou presencial, eles não vão olhar só essa questão sua do conteúdo, que é importantíssimo, mas do conteúdo de arte. Eles vão olhar a sua postura como pessoa, a sua forma de lidar com os outros, né? De responder, de ser educada, de dar uma boa tarde, não sei. Então, isso aí, eles observam e, digamos, absorvem mais isso do que o próprio conteúdo de arte. Tá? Então, a gente, se a gente for pensar, dá até medo de ser professor, gente. Porque a nossa postura influencia muito. E quanto menorzinho eles são, é mais responsabilidade. Então, faz bem aí quem está assustado com os pequenininhos nesse aspecto. Porque quando você vai lá para o ensino médio, como vocês levantaram alguns posicionamentos de professor, ele foi uma influência positiva, né, aquele professor que ouvia, que atendia, só que também se não for um professor muito legal, não vai te fazer tão mal, porque você está praticamente já no estágio de formação, de afirmação, que você já, se bem que é sempre bom, como alguém falou, ter esse professor positivo, que vai dizer, você consegue, vai para frente. Ah, não, mas esse conteúdo aqui é assim mesmo, é complicado de entender, mas você consegue. Não é por conta de você ter ido mal em uma determinada prova que você, o pessoal tem mania, você não vai conseguir aprender. Você vai, entendeu? Então, isso aí realmente é importante. Agora, quando se trata dos pequenininhos, é tudo, gente. E quando a gente vai para a sala, agora a gente não vai presencialmente, mas até a questão, nossa, que uma das primeiras coisas da nossa turminha lá, a gente fez o guarda-pó bonitinho, porque eles começam olhando você de cima e embaixo, né? E daí, até a sua, sabe, usar esse, né, o jaleco, o guarda-pó, como tem gente que fala, já mostra a sua postura de ser professor. A questão da forma que você fala, né, eu não tenho dificuldade para isso, mas tem gente que tem, porque eu não tenho muito costume de falar palavrão, que é uma coisa da minha família, né. Agora, tem tem a tem pessoas que têm, então eu tinha um aluno, já faz uns 3, 4 anos, gente, mas ele era tão boquinha suja, tô falando, de repente tem algum aí, né. Nossa, eu falava: "Você tem que cuidar muito quando você for para a sala de aula", e não é que ele foi numa das aulas ele soltou um palavrão, mas na hora que ele soltou ele já pediu desculpa, né, para os alunos, e os alunos, né, morre de dar gargalhada, porque eles adoram, né, principalmente se for para os anos finais ali, que eles já são adolescentes, né, eles adoram que o professor fala palavrão. A não ser que seja uma postura lá na frente. Tem professor que fala, mas eu acho que para o estágio, não é legal, né? A gente está naquela fase ainda de trabalhar, de aprender, então não é legal. Eu sei que tem professores ali que gostam, né? Que até utilizam, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, vocês, gente, vão ser assim fundamentais, né, na vida, né, dessas pessoinhas aí que vocês vão lidar. E mesmo se não for para a sala de aula, meu filho, você já vai ter a cada aqui, né, 2 anos e meio, digamos, terceiro, né,
2 anos vocês vão ser professores, então não adianta, a Josiane, a Jô, ela é professora, não tá, mas é professora. Olha a Larissa, nossa, ela é professora. E o Johnny, professor de arte. Então nós somos assim, né? O pessoal nos vê, né, como isso, como professores. Então a gente tem que ter essa postura também de professores, né? Principalmente quando a gente vai em sala de aula, né? Então é muito importante isso. E digamos assim, ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Então a gente não tem nada, né? Pedir desculpa, não tem nada a gente chegar de mau humor, mas todo dia, eu vou falar, na graduação, eu tive uma professora que ela dava aula, fazia o curso noturno, tá? Ela dava aula sexta-feira, as 2 últimas aulas. E daí, ela era professora da graduação, mas ela dava aula no estado também, que ela era, digamos assim, ela que tinha que cuidar da família, sustentar a família, então ela se matava de dar aula. Daí sexta-feira, ela estava morta. Só que ela falava: "Tô cansada, não sei o quê", era de um mau humor, e ela não era uma pessoa, eu conheci ela eh, em outros momentos, né, mas ela chegava de um mau humor, cansada, sabe, e toda semana, gente. Então imagina, nós, né, como alunos, ter aula de sexta-feira à noite, nós também estávamos assim, e foi assim, digamos, uma disciplina perdida, né, por conta disso. Então, não é assim, né, quando a gente vai para a sala de aula, a gente, eh, tem que tentar levar o melhor da gente, mesmo que não seja, né, de vez em quando pode acontecer que não já, mas já fala de cara: "Ó, gente, aconteceu tal coisa, hoje eu não estou muito bem, mas vamos que vamos". É diferente de todo dia a gente chegar lá, né, de mau humor, brigando com o mundo. Então e pensando também, que o Nelson sempre fala isso, que o professor tem que ter um pouco de é como se fosse um palco, um teatro, principalmente quando é no, presencial. A gente está lá num palco, a gente está desempenhando o papel agora, eu sou professor. E eu tenho que saber que eles estão me olhando, estão me escutando e vão fazer, e quanto menorzinho, mais eles ouvem tudo e fazem igual você falou. Você chega, você pede tal jeito aqui, depois eu pedi até o trabalho de vocês. A professora pedia assim, a mãe chega, não, mas não pode, porque minha professora, Bruna, falou que tem que ser assim. E eles brigam com mãe, pai, irmão, né, que por conta disso, tá? Então, tá, a Adriana tá falando que tem aula. Então, é muito importante vocês entenderem essa questão desse ser professor, como que vai ser isso, né, daqui para frente, que eu já vejo vocês assim. Ó, então, deixa eu só finalizar, que a Adriana falou, vocês têm aula hoje? Aula de quê? Eu não acredito que vocês têm aula hoje. Aula de Libras, professora. Ah, mas é só esse semestre, né? Daí? Acredito que sim. Ah, então tá. Então deixa eu falar rapidinho. Por que eu tô falando isso? Porque, de forma geral, o estágio a gente deixa a tarde inteira, porque a gente sempre tem as aulas que a gente tem e nós, toda semana, vocês teriam que estar na escola. Então, a gente faz uma parte aqui. Então, para finalizar, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter aquela carga horária grande. Então, nós vamos ter que fazer muitas atividades que vão ser remotas e vão ser computadas como campo. Tá? Então, eu já vou pedir a primeira atividade para vocês. Então, tudo que vocês fizerem, eu vou pedir a atividade, vou computar, porque a gente precisa dar conta daquela carga horária de 100 horas no campo, tá? E vocês não têm o campo para ir, que essa semana e na outra vocês não vão para a escola e nem o semestre inteiro. Então, como primeira atividade, tarefa para casa, nem vai dar tempo de vocês mostrarem. Depois vocês tiram foto e postam no grupo, se é que a gente tem grupo. Se não tiver, a gente tem que criar. Eu quero ver como é que ficou o resultado final. Eu gostaria que vocês fizessem, dessa semana para a semana que vem, uma entrevista com alguém que já fez estágio. E para ela relatasse a experiência dela, como que foi isso, tá? Então pergunta lá, estágio, não precisa ser necessariamente em artes visuais, pode ser em outros cursos, mas eu queria alguém que fez nesse formato remoto já, tá? Então, ou vocês veem alunos aí
nossos, né, de quarto ano que se formaram, ou vocês podem trabalhar com pessoas de outro curso, vai ser até interessante trazer para nós. Então, como que foi o estágio nesse formato remoto? Tá bom? Depois eu vou colocar ali no Classroom como atividade para vocês colocarem lá, para a gente validar como carga horária também, tá bom? Então, eu não sabia que vocês tinham aula, não ia ficar a tarde inteira, né? Mas achei que vocês iam ficar a tarde, teriam mais tempinho comigo. Então, por hoje é isso. Eu não vou mostrar mais coisas do programa Ementa, eu vou trazer semana que vem, porque, como eu falei, se vocês verem tudo que a gente tem, vocês vão sair correndo. Eu não quero que vocês saiam correndo agora no começo, tá bom? Então, por enquanto é isso. Alguma dúvida que vocês ficaram? Eu quero ver a produção de vocês. Acredito que não. Tá. E daí, para a aula que vem, alguém pode trazer uma atividade para a gente fazer no decorrer da aula? Uma coisa bem simples para a gente depois trabalhar com criança? Quem que pode trazer? Alguém que se propõe a trazer? Eu posso ver algo. Ah, tá ótimo, Alanis. Então você traz. Então é o seguinte, eu não sei se a gente tem grupo, o estágio é importante a gente fazer um grupo só nosso, tá bom? Alguém pode começar a fazer? Pode ser, deixa eu ver, Larissa, você faz? Faço sim, aham. Então tá, daí a gente vai fazer e a gente conversa mais lá se a gente tiver alguma dúvida. E daí, a partir do que eu falei para vocês, pensem, né, mais dúvidas, mais coisas para a gente conversar a aula que vem, tá? Então, por enquanto é isso. Desculpa, quase atrasei a aula de vocês de Libras, mas fiquem felizes que vocês têm Libras, porque eu estou numa discussão que não tem Libras para todos os cursos, e nós fomos escolhidos para ter Libras, porque nosso curso é maravilhoso e vocês são maravilhosos também, né? O pessoal adora dar Libras para a nossa turma. Eu sei porque eu participo de discussões com as outras licenciaturas, tem várias que ficaram sem professor e professora de Libras, tá? Então, vocês têm muita sorte de ter essa professora aí, tá joia? Boa tarde, boa aula para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, prof. Obrigada, professora. Até mais. Até. Até mais. Até, prof. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, muito obrigado, professor. Importante.